A paz do Senhor, irmãos. Bom, para mais um vídeo aqui do Tá Escrito e hoje vamos ler o capítulo 5 do versículo 38. Sem mais delongas, vamos para o texto e o texto começa assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiro forçá-lo a carregar uma carga, 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Então, aqui vemos que mais um dos ensinamentos de Jesus, né? O mestre, Rabi, vimos que Jesus ele sempre leva, tipo, algo ao extremo, né, radical, né, muitos falam radical, porque Jesus é radical, radical vem de raiz, então é isso mesmo. Quando Jesus fala: "Vocês ouviram o que foi dito", vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, é porque essa é uma lei, né, a lei, eles têm como base fé, mas também como estatuto, assim, governamental. Então, quando ele fala que vocês ouviram foi dito, sobre o que está na lei, né, lá se encontra em Êxodo 21, 24, sobre esse mandamento que Deus deixou. E se você for olhar superficialmente a lei olho por olho e dente por dente, parece ser um mandamento de vingança. Será que Deus, na sua onipotente, onipresente, onisciente, foi a favor da vingança? Não, a resposta eu já vou dar a resposta não, né, antes que escandalize. O olho por olho e dente por dente é nada mais, nada menos do que um direito que Deus permitia para que o cidadão, houvesse justiça. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um muçulmano falando que, por exemplo, eles ainda usam essa lei, mas na visão deles, se alguém roubar e a mão for cortada, aquela pessoa ela não não cortar a mão dela. Na verdade, ela é como se ela colocasse a mão dentro de uma máquina. Então ela, sabendo das consequências, já não fez. Então era um meio radical para que a pessoa não fosse fazer. Por exemplo, se alguém, vamos até abrir lá no Êxodo 21, no 21, para você dar uma olhada o que está escrito lá em Êxodo 21. Vamos para o texto. Se algum homem estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigada a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Então, se você for ver que Jesus não pregou algo novo, mas algo que já existia, ele fala aqui, o que que ele fala aqui? Como é que era a mulher nos tempos antigos, né? A mulher a mulher ela tinha valor, diferente do que que o mundo coloca que não tinha valor na Bíblia. A mulher trabalhava, a mulher ela era geradora da descendência, né, a herança viva de Deus, dos filhos, né. Então aqui ele usou um exemplo muito importante da época, aqui em Êxodo. Por exemplo, se algum aí dividindo 22 com, com o 24, com 23 e 24, que começa assim, ó: "Se um homem estiver brigando e ferindo uma mulher e ferirem numa briga aqui, numa briga tá aqui pegando, tá pegada a briga, aí a mulher tá ali no meio, assim, por acaso, às vezes foi separar o marido, e acabar ferindo a mulher que tá grávida. E por causa disso, ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, traduzindo aqui, se numa briga ela acabar perdendo a criança, mas não perder a sua vida, vamos ver o que que fala aqui. Fala para ir num juiz, antigamente o sacerdote, né, seria o juiz daqui.
para a sua vida, para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir de acordo com o que os juízes decidirem. Então o que ele está falando aqui na lei, né, aqui falando aqui na lei. Ele está falando aqui que se alguém se alguém ferir, vamos supor, se alguém fere sua mão e você é um músico, você é alguém que trabalha num trabalho braçal, de acordo com que outra pessoa que fez aquilo estipular o valor, você vai ter que indenizar a pessoa, porque você, parou o meio de trabalho dela, entendeu. Então, agora tem a parte do 23 e 24. Mas, aí fala assim: "Mas, porém", olha só, tem uma lei mais dura. Fala assim: "Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida". Não é mais sobre indenização, né, indenização ali o marido estipula o valor, mas se alguém morrer, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Então, aí a gente vai ver que aí tinha aquela lei, né, a lei sobre para que a lei não era para, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se alguém bate uma pessoa, a nossa carne, o nosso eu já quer o quê? Eu vou matar aquele cara, eu vou, pelo menos quando estava no mundo, né. Se alguém bate em você ou faz uma injustiça com você, a primeira coisa que vem na nossa mente ou é fazer algo 2 vezes, 3 vezes pior do que aquela pessoa, 3 vezes pior do que aquela pessoa. Então, a lei foi feita para que houvesse uma balança de justiça. Então justiça era igual por igual, olho por olho, alguém feriu seu olho, você vai lá e fere o olho. D Para que, vamos supor, se alguém fere o seu olho e você não estipula o valor, você está na carne, você vai querer matar aquela pessoa. Então aí a lei vinha assim, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, então era para se chegasse a esse extremo, fosse de igual para igual, não houver justiça eh sobre matar. Tanto é que chega até se matar, né, vida por vida. Se alguém mata alguém da sua família, você tinha o direito de matar a outra, e o parente daquele lá não poderia retribuir, por exemplo, se vingar de novo, sendo que foi ele que começou. Então a lei era para algo extremo, para não chegar nesse nível. E também aqui fiz até uma anotação, tá lá em Levítico 24. Vamos lá em Levítico 24. Se alguém ferir outra pessoa se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Que aí poderia falar do animal, né. Então, o que ele está falando aqui? Ele não está falando o Deus do Antigo Testamento, ele não muitas vezes fala assim, sanguinário, né, matador, assim. Não, nessa lei que ele estabeleceu aqui, ele foi radical, radical. Você vai ver que Jesus foi mais radical ainda do que essa lei. Ele tá falando aqui porque naquele tempo que o povo saiu do Egito, eles já pegaram, né, a maldade de lá e já era meio sanguinário. Se a gente for ver lá depois que Moisés sobe lá, não demora muito, eles já fazem o bezerro de ouro, né, e começa a fazer como as outras naçõ como o Egito fazia, adorar uma estátua e fazer lá as suas festas. Então, e você vai ver que o depois os levitas vai lá e matam, os que praticaram, né, esse ato, alguns dos que mataram esse ato. Então, aqui você vai ver que, como foi falado antes, não era uma coisa que comum na época, né, fazer isso, mas se chegasse a esse ponto era o quê? Olho por olho, né, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, mas no contexto de se alguém fazer algo com alguém, a outra pessoa não já pensar em matar, porque antes se você pisasse no calo de alguém, alguém já queria matar o outro. Mas assim, a grosso modo dizer, era para igualar, né, para igualar.
você ter o direito de justiça, se no caso você não levasse para o juiz e você estipulasse um valor, né. Tipo, porque tinha os valores financeiros também, como nós leu mais cedo. E agora, se a gente for ver lá em Lamentações, né, de Jeremias 3, 3, se a gente for ver lá 3, de 3:30, vai falar assim, ó, vai falar assim: "Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos." Então você vai ver que Êxodo e Levítico meio que choca, né, assim, a gente fica: "Hã, que isso? Que isso?", né. As pessoas veem como uma lei, assim, de maldade, né, falar assim, a grosso modo, de maldade, mas se a gente se for a gente já entendeu que não era tão maldade assim, né. É algo extremo, algo se acontecesse de extrema. Por exemplo, se for colocar os Estados Unidos, tem a pena de morte, mas hoje a gente não vê mais a pena de morte lá como algo, nossa, os cara é só para crimes bem hediondo, né. Por exemplo, um vida por vida, é mais ou menos isso. Mas se a gente for ler, Lamentações de Jeremias 3:30, vai falar assim, que não foi algo novo. A gente vai ver que Jesus não pregou algo novo, ele pregou aqui, ó, o 30 fala: "Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar os insultos." Aí vamos lá, voltar lá para então, você viu que Jesus não pregou algo novo, é algo que já tinha. Por exemplo, quando ele prega: "Não arrependei-vos que é chegado o reino do céu", ou batizar já vem de João Batista. Jesus não pregou algo novo. E se a gente for ver aqui, ó, quando Jesus fala: "Mas eu lhes digo", ou em outras tradução: "Mas eu porém vos digo", Jesus não tá, trazendo algo novo. Quando ele fala: "Mas eu porém vos digo", na literatura rabínica era, comum, né, alguém falar uma parte da lei e fala assim: "Mas eu porém vos digo", tipo, ele não está mudando, ele está ampliando, pra que as pessoas entendam melhor. Então ele fala assim: "Mas eu porém vos digo", ele está ampliando, ele está o quê? Trazendo pro contexto da época, para que eles possam entender, né. Por exemplo, esse esse forçá-lo a andar o quilômetro, esse se alguém bater a face, esse pedir emprestado e a pessoa não devolver, era algo comum da época. Os romanos, eles oprimiam os judeus, obrigando a fazer todas essas coisas, na intenção de humilhar. Por isso que tem esse contexto aqui que Jesus está falando, é algo que eles, naquela época, eles entendiam melhor do que às vezes até nós mesmo aqui. Quando ele fala sobre dar um tapa na face e dar outra, naquele contexto aqui era literalmente, se um romano batesse o tapa na cara dele, ele tinha que dar outra face. Então ele vai falar assim, sim, o que nós estava falando aqui é sobre ampliar. Jesus estava trazendo algo para antes era de fora, né, a lei, de fora para dentro. Aí Jesus está ampliando de dentro para fora também. Porque a lei escrita, a literatura, ela, até alguém sem fé faz. Até alguém sem fé faz. Até ainda mais que naquele tempo que era, o livro da lei mesmo ali, né, até hoje lá no lá em Israel é assim a lei, ele vê a lei de Moisés como a lei mesmo ali, até alguém sem fé pode cumprir, né, as leis morais até alguém sem fé pode cumprir. Mas então Jesus está trabalhando isso. Jesus está trabalhando como rabi, mestre, ele também usou, "mas eu lhes digo", ou "mas eu porém vos digo", então é algo que ele está também trabalhando. Agora, como como trazer para o nosso dia de hoje? Como? Daí entendeu que eram os romanos, né, que obrigavam eles a fazer essas coisas, mas como trazer para os nossos dias de hoje? O Todo ato de maldade que a outra pessoa faz com a gente, né, ou que tenta fazer com a gente, a gente a nossa carne quer revidar, quer usar o olho por olho, né, dente por dente, às vezes pagar na mesma medida. O mundo hoje fala, vários ditado popular, né,
"Ah, faz com ele também, ah, chifre trocado não dói, ah, não sei o quê", né, a pessoa fala toda as pessoas falam esse tipo de maldade para que você, né, as pessoas ainda vivem, assim, se pode se dizer, na lei de pagar, né, pagar com a mesma moeda, né. E se a gente for ver aqui, o trabalhar para nossas vidas, quando alguém faz uma maldade, tenta fazer uma maldade para nós devemos fazer como Jesus, o mestre, nos ensinou. Se alguém no trabalho, na escola, o marido, a esposa, fazer, tentar humilhar, a gente tem que pagar o que ele fez de mal com o bem. Por isso que Paulo fala assim: "Não tomeis mal por mal, antes" não, "não tomei maus por maus, mas antes pagai o mal com o bem". Por isso que vai falar que o amor de Deus constrange. Se for ver o amor de Deus, olha como é que é o amor de Deus. A de toda a maldade do homem, de todo o pecado, comeu o fruto e Deus manda o seu único filho, isso é ou não é para nos constranger, né. Assim, o amor de Deus nos constrange, assim, para que a gente, né, venha até Jesus. Então, ó, por exemplo, um exemplo que eu vi, que é assim, um marido bateu na esposa, um marido bateu na esposa. Ou não precisa nem bater, falou grosso de um grosso modo com ela, falou de modo grosseiro. Aí a mulher vai lá e faz o prato favorito dela, faz o prato favorito dela, faz o prato favorito dele. Aí ele vai lá, e aí a mulher vai lá e faz o prato favorito dele. E ele fala: "Rapaz, eu tratei essa mulher com tanta arrogância e ela me trata assim. Não, ela não merece ser tratada assim não". Então, aí o amor, né, o amor que ela, eh fez com ele, ele vai constranger ele. Então aqui fala mais da humilhação, que alguém tentar te humilhar. Então, aí você no trabalho, seus vizinhos, eh, ou em casa, não sei o que está passando, você pagar o mal com o bem, né, você pagar o mal com o bem. Então, é isso que Jesus está falando. Jesus fala assim que teria momentos que nós teríamos que pegar na espada. E realmente, se alguém invadir sua casa, você vai ter que defender sua família, porque a lei de Deus, ela não se contradiz. Se alguém invadir sua casa, a Bíblia fala para o marido, né, nós maridos, dar a vida pelas nossas esposas. Chegar um momento, o homem tem que se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos. E como ele vai fazer isso, né? Tendo uma luta, né, eu não sei, né, Deus o livre, acontece uma invasão, e ele tem que ouvir um barulho no quintal, o homem tem que ir, né. Então ele falou que teria momentos que nós teríamos que pegar na espada, né. Mas esse momento aqui aí depois nós vê também o de 43 a 48, mas aqui, vamos encerrar aqui, que é sobre a humilhação, entendeu. Então Jesus, ele não mudou a lei continua, a lei cerimonial, voltando ao assunto, acabou, mas a lei, as leis, de Deus, né, as leis morais continua. Cerimonial acabou, leis morais continua. Então Jesus, ele não mudou a lei, mas ele ampliou, ele fez, ele colocou algo a mais, assim como sobretudo, a caridade, a oração, o jejum, tudo isso foi algo que já tinha, só que ele, ensinou de um jeito que aqueles pessoas daquele contexto fossem entender. E hoje, com a agricultura, nós também entendemos, né, graças a Deus. Então, esse fica mais um texto aqui, né, e espero que tenha gostado, e fiquem na paz de Jesus.